Salve, salve! Tudo bem com todos vocês? Hoje, domingo, dia 30 de março, bem no finalzinho, né? O encerramento do mês de março. Já vamos iniciar o mês de abril. No ar, mais um Notícias de Domingo. Quero dar as boas-vindas a todos, todos vocês aqui no canal Cido Assis. Esse é um canal de esquerda, é um canal que abraçou a esquerda, é um canal que defende o governo Lula. Quando a gente fala o governo Lula, não estamos dizendo apenas a pessoa do Lula, mas nós defendemos aqui a política, tudo isso que é desenvolvida pelo presidente Lula. É nesse sentido que nós estamos falando, tá bem? E por que não a gente dizer também o Lula, né? Pela simpatia do Lula, né? Esse excelente presidente que o Brasil tem aqui, a gente tem que mais dar graças a Deus, aplaudir, tá? Assim, a forma de governabilidade do presidente Lula. E cada vez mais a gente fica sabendo que o que bate em cima do Lula, tudo que ficam indo contra o Lula, na realidade é por causa do seu projeto político. O seu projeto político voltado para a pobreza, para as pessoas marginalizadas, as pessoas que mais sofrem no nosso país. É por conta disso. Isso com certeza, não resta dúvida em relação a isso. Quando querem bater em cima, contra, por exemplo, a questão do imposto de renda, sabe? De ausentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda, quando fazem toda essa barulheira, contra o Lula, com toda certeza, tudo isso tem a ver com a pobreza. Aí nós vimos esses dias o Tarcísio, né? O senhor Tarcísio de Freitas, o governador lá de São Paulo, que está sendo cogitado como o futuro aí, né? Candidato à presidência da República no lugar do Bolsonaro, criticando essa atitude do Lula, chamando o Lula inclusive até de velho, né? Precisa colocar gente nova, com cabeça nova, como se o pensamento do Lula fosse um pensamento de velho, um pensamento ultrapassado. Aí quer ter coisas novas, quer trazer coisas novas, só que as coisas novas dele, o Tarcísio é um fiel representante do neoliberalismo no nosso país. Então é claro, aí vai contra essa questão do imposto de renda, né? De ausentar quem ganha até 5 mil reais. Esse é o discurso que vimos aí por esses dias do Tarcísio. Muito bem, então a gente começa um pouco assim, né? O Notícias de Domingo, tá bem? E eu quero então agora aqui nesse momento trazer aqui a primeira notícia, como a gente trabalha assim, né? Trazendo as notícias importantes, né? Que foram manchetes, que foram assim, muito discutidas aí durante a semana. E a primeira que eu quero trazer aqui então, com certeza, né? É essa, sobre o julgamento que aconteceu, né? Lá no STF, e que esse julgamento teve lá a decisão da admissibilidade, né, a admissibilidade do que foi apresentado pela PGR, que os ministros então lá do Supremo Tribunal Federal, que é da primeira turma, né, votaram para que Bolsonaro e também os seus fiéis seguidores se tornassem réus. Com isso, então, o Bolsonaro agora é réu. Bolsonaro agora é réu.
tá? Já prestes a ser condenado, prestes a um certo tempo, porque vai ter que passar, sabe, por um ritual, agora, lá no Supremo, a se tornar um presidiário. Ele que ficava o tempo todo julgando Lula, né? Julgando Lula, de repente, a situação dele pode ser pior. Não é mesmo? Então foi o que aconteceu nessa semana. O voto do ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi decisivo para os ministros da primeira turma da corte tornarem réus o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 acusados do núcleo crucial da denúncia sobre a trama golpista para impedir o terceiro mandato do presidente Lula. Toda aquela trama golpista dessa gente, né? Tudo tinha assim como objetivo de impedir o Lula. Queriam então assim praticar um golpe aqui no nosso país. O negócio é que o golpe ele não deu certo por uma série de motivos, mas as arruaças eles fizeram, a bagunça foi feita. O Alexandre de Moraes até mostrou no telão lá para todo mundo ver, né, o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Isso jamais vamos nos esquecer de tudo aquilo que aconteceu em Brasília. A essa gente toda aí, né, que estão presos, que participaram de toda essa bagunça, que na realidade agora são condenados, estão presos. Aí como foi o caso daquela menina lá, do batom, né, que deu o que falar aí, né, essa menina do batom, tá bom? Que escreveu lá na estátua lá em Brasília, dizendo assim que perdeu o mané, meio que numa tentativa de contradizer, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então vejam bem, por unanimidade, né, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, da primeira turma do STF, acompanharam o voto de Moraes, que é relator do caso. Em sua manifestação, Alexandre de Moraes afirmou que a Procuradoria-Geral da República cumpriu os dispositivos legais e demonstrou os indícios de que o ex-presidente e seus aliados podem ter cometido os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça à deterioração de patrimônio tombado, né? E aí foi assim, né? O que aconteceu. E a gente vê aí uma diversidade de comentários. Aí você vê aí agora bolsonaristas, né, esperneando, tentando pegar essa narrativa de Bolsonaro, porque Bolsonaro já veio já na imprensa, já veio nas redes sociais, aí jogando uma série de narrativas para os seus apoiadores, acusando novamente, né? Agora sabe com tudo que acontece com ele, mas é assim, né? Acusando Alexandre de Moraes, as acusações estão aí em pé, continuam, né? E ainda acusando ainda a questão, sabe, da legitimidade das urnas eletrônicas. Ele vem com tudo de novo, né? Porque tem um capital político envolvido aí, né? O capital político. Ele quer apostar nisso, o capital político, tá? Mas as provas são muito evidentes. Eu não vou aqui, com esse vídeo, centrar muito em cima disso, porque nós já fizemos uma série de comentários sobre isso, em outros vídeos também que está aqui, vocês podem encontrar aqui no canal. E com certeza vocês já devem ter visto, né, nas próprias redes sociais, porque é o assunto falado, né, da semana. Ali a fala dos ministros, né, ou seja,
a defesa argumentativa, por exemplo, dos ministros, que foram muito interessantes, tá certo? Das falas, a gente sabe muito bem, o que foi mais assim, né, comentado é o que apresentou o Alexandre de Moraes e também o Flávio Dino, né? O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Só que o Fux falou pouco, né? Mas gerou polêmica. Gerou polêmica por causa dos posicionamentos de Fux, né? Questionando a questão da delação premiada, questionando do Mauro Cid, né? Questionando a questão da condenação da menina lá, né? do batom, essa coisa toda. E é claro que a defesa do Bolsonaro quer pegar isso, né? Quer trazer isso enquanto argumento, tá? De defesa do Bolsonaro. Mas vamos ver como vai ficar tudo isso, né, gente? Porque aí agora, então, daqui pra frente, vai ter todo um ritual novamente, né? De apresentação de provas, de ouvir a defesa, tem os testemunhas agora, né? Tanto de acusação quanto de defesa e assim por diante. Maravilha, né, meu povo? E aqui a gente ouve assim um som maravilhoso, né? Nesse dia, no domingo, para que o domingo fique melhor. Vamos ver aqui então, olha só, o que aconteceu, né? Aconteceu também na semana que a PGR e depois foi assim o Alexandre de Moraes, ele acatou, né, a decisão da PGR. A PGR arquivou lá aquele processo que estava correndo sobre o cartão de vacinas. Dá para dizer os cartões de vacina porque era do Bolsonaro e também parece que a sua filha também estava envolvida nesse rolo. Então, vocês sabem da questão da fraude dos cartões de vacina, aquela coisa toda, né? A PGR disse que não encontrou assim, como se fosse prova suficiente que pudesse então levar adiante esse processo. Aí o que aconteceu? A PGR então pediu o arquivamento. Com isso, o Alexandre de Moraes então acatou essa decisão da PGR. Acontece que, porque assim, a questão do cartão de vacina, me parece que teve como base mais assim a delação do Mauro Cid, né? E porque tem um envolvimento do Mauro Cid nesse rolo todo, aí dizendo que ele cumpriu ordens do Bolsonaro, aquela coisa toda, né? Só que a coisa parece que complicou mais para ele do que propriamente para o Bolsonaro. O Bolsonaro acabou se livrando dessa daí, né? Tá? Então, isso aqui é uma questão da justiça, é uma questão jurídica, que não vou aprofundar também a respeito disso, mas isso daqui está sim tendo um certo peso, inclusive um peso para que os advogados de defesa do Bozo pegue isso daqui enquanto argumento também para poder livrar o Bolsonaro, né? Querer deixar de ser réu, deixar de uma série de coisas. Ou seja, para dizer que tudo que está sendo, né, assim, tudo que está sendo apresentado contra o Bolsonaro nesses processos, que ele tornou réu, essa coisa toda, tudo isso não tem provas também. Da mesma forma como essa do cartão. Eles querem comparar, né? Fazer a mesma comparação. Mas o próprio Gonê, que é lá da PGR, já deixou claro que são situações muito diferentes. Então ele já deixou claro que são situações muito diferentes.
Isso que está acontecendo, esse processo todo que está agora, que vai correr no STF, é muito diferente dessa questão dos cartões. Então, esse dado comparativo não vai pegar. Não vai pegar, né? Mas a gente sabe que a defesa esperneia, né? Vai fazer de tudo para que eles consigam, então, assim, mudar todo, né? Todo o ritual. E não pense não, gente, a coisa vai ser difícil, não vai ser fácil não. Vai ser difícil, tá? Essa gente não é brincadeira. E eles estão apostando e muito aí no Fux. Estão apostando no Fux. Tá bom? Porque eu tava vendo esses dias o Serrano, né? Fazendo colocando umas coisas assim que a gente não é da área jurídica, a gente não, às vezes não manja muito bem. Mas ele disse que um voto contrário, um argumento qualquer que é apresentado lá no Supremo, apesar de que pode ser um voto, vamos supor que a maioria, né, vota a favor da condenação, não sei o que, do Bolsonaro, e um lá questiona, como é o caso do Fux, porque ele questionou ali na primeira turma, só que ele votou em favor do relator, do Alexandre de Moraes, né, para o Bolsonaro se tornar réu. Só que muita coisa pode rolar depois, porque o questionamento dele pode, de repente, se transformar em algo positivo, por exemplo, para a defesa do Bolsonaro. Bom, não sei. Isso aí é uma questão que vamos ver o que vai acontecer, né, daqui para frente. Tá? Então, olha só. Esses dias, então, né, que aconteceu também na semana, a viagem de Lula na Ásia. Lula fez a sua viagem à Ásia. E como muitos desavisados, que não entendem nada, né, não conseguem perceber, inclusive, a seriedade desse governo, é interessante que vem bolsonaristas aqui no canal, eles ficam puto da vida, né? Quando a gente fala um negócio igual a esse. Seriedade do presidente Lula. Vocês têm que engolir isso daí, tá? Engulam essa. A seriedade desse presidente da República, que ele não fica fazendo como fazia o Bolsonaro, que ficava gastando dinheiro à toa, viajando, sabe, fazendo turismo, e não trazia nada de bom para esse país. Essa é a verdade. A gente tem que falar a verdade. Essa que é a verdade. O Lula não. Vai, sabe? Vai dar uma olhadinha assim a fundo do porquê que o Lula fez essas viagens agora. Tá? Pensando no país. Preocupado com o país, preocupado com a economia do Brasil. Essa é a realidade. A gente tem que falar isso é a realidade nua e crua. Lula então retorna ao Brasil após fechar acordos comerciais em viagens pela Ásia. Então o que ele foi fazer? Ele foi fechar acordos comerciais, que é coisas que beneficiam o país, que é bom para o nosso país. O que o Bolsonaro ia fazer? Quais são os acordos de Bolsonaro beneficiando o país? Ele ia lá falar baboseira, né? Simplesmente para poder ter uma repercussão, sabe? Para todo mundo falar dele. Era isso. Lula não. O Lula tem coisas práticas, coisa séria. O presidente negociou a abertura do mercado vietnamita, a importação de carnes do Brasil. O país também negociou a venda de jatos da Embraer para o Japão. Olha que maravilha, né? Então Lula desembarcou então hoje, né, domingo, dia 30, em Brasília, após visita de Estado ao Vietnã e ao Japão. Lula e sua comitiva, formada por ministros e parlamentares, passaram uma semana negociando acordos comerciais e aproximando o Brasil dos países da Ásia em meio à guerra tarifária travada entre China e Estados Unidos.
No Vietnã, Lula negociou a abertura do mercado do país à carne produzida no Brasil e falou sobre a expectativa de que a nação asiática se torne um polo distribuidor da proteína brasileira para os integrantes da ASEAN, bloco regional com 10 países do Sudeste Asiático. Olha que maravilha. No Japão, o presidente brasileiro conseguiu fechar a venda de 15 aeronaves da Embraer para a Air Nippon Airways, ou seja, ANA, com a possibilidade de negociar a venda de mais 5 jatos. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o acordo equivale a quase 10 bilhões de reais. É mole? Então, no Japão também o Brasil assinou memorandos de cooperação nas áreas de comunicação, agricultura, meio ambiente, educação, tecnologia e saúde. Olha o tanto de coisa que foi feita, olha. Tá vendo? Olha só, memorandos de cooperação, tá? De cooperação nas áreas de comunicação, agricultura, meio ambiente, educação, tecnologia e saúde. Durante a viagem, o presidente Lula afirmou que irá trabalhar por um acordo de livre comércio entre o bloco Mercosul e o Japão. O Brasil assume a presidência do bloco no segundo semestre desse ano, tá? Do Mercosul. Tá, então, gente. Essas são as notícias que eu queria, então, assim, hoje, né? No dia 30 de março, no domingo, passar aqui para vocês. E agora, assim, no encerramento, então, desse vídeo, eu quero desejar a todo mundo, tá? Aquele excelente domingo. Excelente domingo. Que você seja feliz hoje, no domingo, o quanto possa ser feliz. Aproveitar a vida, essa vida, que é um dom de Deus para todos nós. Os encontros são importantes, encontros de família, encontros de amigos, sabe? Jogar a conversa fora mesmo. Mas nada de ódio, gente. Nada de tristeza, de brigas, desentendimentos. Nada disso. Vamos aprender, tá? A nos relacionarmos muito bem uns com os outros. É o que eu desejo hoje. Feliz domingo. Fiquem com Deus e até a próxima.